Muito bem, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à terceira aula, Vanderlan. É uma aula muito simples, mas muito importante. Essa aula aqui é o que apresentar em um sermão, o que você vai apresentar em um sermão. Então é muito importante essa aula, vamos fazer uma oração para iniciarmos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, o Senhor esteja conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro slide ilustrativo. O que você deve apresentar em um sermão? Você deve apresentar em um sermão o quê? Esse slide eu já o apresentei outras vezes, não é? O que você deve apresentar? Você deve apresentar a ligação com Deus. É isso que você deve apresentar. A nossa ligação com Deus. Quando você abre a palavra de Deus no púlpito, você está ligando as pessoas ao céu, a sua mente. E você deve ligar a sua mente, a mente do ouvinte, a mente do auditório, a mente das pessoas, a cabeça das pessoas, ligá-las ao reino de Deus, ligá-las ao Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer. Colocar sempre que Deus está com a mão estendida para segurar o pecador de maneira firme e puxá-lo do lamaçal do pecado. É isso que você deve fazer no sermão. Você não está ali para apresentar uma chibata, um arame, um cipó e bater nas pessoas. Você não está ali para isso no púlpito de jeito nenhum. Você está ali para apresentar salvação. É o Espírito Santo que vai transformando a cabeça das pessoas. O Espírito Santo vai colocando de maneira clara, dia a dia, o que é errado e o que é certo. E aí a pessoa clama a Deus e ele ajuda a pessoa a fazer o certo, a praticar o que é certo, a não mentir, a ser sempre honesto, a ser sempre íntegro. Esse é o nosso papel como pregadores. Incentivar as pessoas a ter uma ligação, uma comunhão com o nosso eterno Deus. Tem algum slide que ensina mais a um detalhe que devemos fazer na pregação? Temos sim. O que apresentar em um sermão? O que você deve apresentar? Uma mensagem bíblica, uma mensagem da qual a Bíblia ela foi escrita sim em linguagem humana. Homens inspirados por Deus escreveram a palavra dele. O que está escrito ali é a carta de Deus em linguagem humana. Não foi um anjo que escreveu, foi homens. E às vezes nós encontramos até pequenas falhas, mas tudo que está ali é o suficiente para que uma pessoa, ao ler a palavra de Deus, encontre o caminho da salvação por meio de Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer no sermão? É apresentar a palavra de Deus, irmãos. É apresentar a palavra de Deus, é abrir a Bíblia, ler um texto e apresentar o texto dentro de um contexto, não para dar desculpa, ou para bater em alguém, ou para acusar alguém, de jeito nenhum. A palavra de Deus é a fonte do saber. Ela vai nos direcionar para o reino de Deus. Então, nós devemos direcionar a audiência, o auditório, os irmãos, os ouvintes, para a pregação do Evangelho pela palavra de Deus. É isso mesmo, é simples isso, né? Pois é, mas às vezes a gente fica comentando muito o que está acontecendo no jornal, muito o que está acontecendo na internet. O principal comentário nosso tem que ser da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ter o quê? A explicação dentro do contexto, o que aconteceu na época, quem era que era o ouvinte da época, e você tem que tirar de lição para você, aplicar para você e aplicar para o nosso semelhante. Você tem que aplicar para o nosso semelhante, aplicando para você também, que você também está no mesmo barco, que você está na mesma canoa, que você está no mesmo caminho,
que você não está muito atrás e nem muito à frente, você está junto com as pessoas. É isso que você tem que apresentar. A palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela transforma vidas. Então, nós somos um representante de Deus quando a gente abre a Bíblia para dirigir a palavra dele para as pessoas. Então, nós temos que falar com autoridade a palavra dele, ok? O que mais nós devemos fazer em um sermão? Nós devemos falar com lógica. Nós devemos falar com lógica. O nosso sermão tem que ter exatamente a nossa vestimenta já é as boas-vindas. Nós temos que estar bem vestidos, temos que estar alegres, temos que estar felizes. Isso aí já vai comunicar mais de 70% do sermão. Quando você está bem vestido, quando você está alegre, feliz, você comenta, já começa o seu sermão com mais de 70% agradando as pessoas. Não se desculpar, como foi falado anteriormente na primeira aula e na segunda aula. Você tem que mostrar autoridade, postura. Você está representando ali Deus. É isso mesmo, você está representando Deus. Então, abra a palavra dele e explane a palavra dele com lógica, com o começo, o meio e o fim. Você tem que iniciar pela palavra de Deus. Estude a palavra de Deus com as pessoas. Aplique a palavra de Deus na tua vida e na vida do semelhante. Convide também o semelhante a aplicar a palavra de Deus na vida dele. E aquilo que você vai apresentar, o assunto, é um exemplo aqui, ó, como esse relógio, ó. A cultura do relógio, tá vendo? O relógio tem um ponteiro menor, que ele indica a hora. O ponteiro maior, que ele indica o minuto. E esse ponteiro vermelho, que é o maior de todos, ele indica o segundo, certo? Então, a gente observa que o relógio ele anda no sentido horário, vai passando os segundos bem rápido, os minutos e aí a hora. O dia é formado por 24 horas. Eu quero dizer aqui para você o seguinte: assim como um relógio, para ele funcionar, tem que ter uma lógica, o nosso sermão, ele tem que ter o começo, ele tem que ter a explanação, a explicação, a ideia, e ele tem que ter o final. Nós temos que terminar o sermão fazendo as aplicações na nossa vida e convidando para que o ouvinte faça as aplicações na vida dele também. Isso é muito importante, gente. É muito importante a gente terminar o sermão com apelo. Você deseja, como eu, andar no caminho de Deus? Você deseja, como eu, mudar de atitude porque eu entendia isso e estava errado? E hoje, com a graça de Deus, eu quero ir no caminho certo. Você deseja? Então você tem que colocar o sermão para ele caminhar, produzindo uma mudança de vida que começa com a tua vida. Por isso que você tem que conduzir as pessoas no caminho da salvação baseado na palavra de Deus. E você fala com autoridade. Você mostra, você fala com autoridade, você mostra que está ainda na luta, mas você não está cansado, você não está lhe pedindo desculpa, você não está fraco, você não está triste, você está feliz, porque você não está só. O próprio Cristo está com você. O Espírito Santo, os anjos de Deus, os mundos que não caíram estão olhando para você, estão torcendo para que você avance. Então é isso que nós temos que transmitir para o nosso semelhante. Uma lógica. Então a gente começa o nosso sermão, a introdução do nosso sermão é com a nossa apresentação, o nosso vestuário, o nosso vestuário, a nossa postura. E aí a gente apresenta o sermão, lê o texto, explica o texto, aplica o texto para você, para o nosso semelhante e faz o apelo. Amém? Então essa é a parte aqui, o que você deve fazer no sermão. Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que o Senhor venha capacitar cada um de nós a sermos cada vez mais leais e fiéis ao Senhor. Nos use em nome de Cristo Jesus. Amém?